casal, não é? Que está contado no capítulo 14, a reencarnação de Sigismundo, vai das 13, capítulo 12, 13 e 14. Eu acho que a história mesmo está contada no 13, no capítulo 13. E no capítulo 14, André vai relatar o processo de proteção da gravidez, né, que a mãe, a futura mãe, recebia do plano espiritual em virtude de ser um espírito altamente voltado para o bem e desejosa de servir a obra do resgate daquele espírito e de ser um instrumento da criação da paz. Essa é uma condição que a gente deve sempre procurar, que é procurar, como dizia São Francisco de Assis, ser um instrumento da paz, procurar levar sempre a concórdia, o entendimento, o perdão, nas condições do cotidiano das nossas vidas. Nós estamos toda hora sendo solicitados a demonstrar esse posicionamento, digamos assim, cristão, esse posicionamento humano, bondoso, né, em vários momentos de nossa vida. E essa senhora teve essa possibilidade. Então, essa reencarnação é uma coisa linda, porque o André Luiz vai discutir, vai mostrar a formação da célula ovo na intimidade, ele vai dizer, do santuário genésico da mãe, quer dizer, a trompa de Falópio, os ovários, o útero. Ele vai descrever aquilo, mas aquilo de uma maneira como se estivesse descrevendo uma catedral onde está se realizando uma recepção fantástica de amor, de compreensão, de paz e de altíssima espiritualidade. Então, essa reencarnação é uma reencarnação de sucesso. Por isso que eu dei o título aqui de Fracassos e Sucessos da Reencarnação. Então, mas aí, quando ele termina, então, lá no capítulo 15, né? Agora já estamos no capítulo 15, no 13 é a reencarnação do Sigismundo, no 14 é o processo de proteção da gravidez, entendeu? Todos os esforços que os espíritos nobres, os espíritos, os engenheiros, que são os engenheiros espirituais, que estão ali responsáveis por aquele processo, que é um processo complexo, um processo de muita dificuldade, eles vai ser descrito pelo André Luiz essa saga. Mas, no capítulo 15, que tem um título, outro dia conversando com uma pessoa, ela disse assim, mas eu não gosto desse título, que coisa, o fracasso, é o título do capítulo 15. Eu vou fazer hoje um estudo à noite, mais tarde, vou fazer um estudo pelo Google Meet, lá para a Associação Médica Espírita Serra Azul, que abrange aqui Mendes, onde nós nos encontramos, Miguel Pereira e outras cidades próximas, né? Paulo de Fronten, por exemplo. Então, essa reunião que eu vou fazer, vou falar exatamente do capítulo 15, que é o fracasso, chama-se O Fracasso. Porque o André Luiz, quando ele terminou de fazer o acompanhamento da reencarnação bem sucedida, com sucesso, do Sigismundo, ele é convidado pelo Alexandre a procurar Apuleio, que era, vamos dizer assim, o diretor, o chefe dos construtores espirituais da reencarnação, e Alexandre pergunta para o Apuleio, que era esse organizador do processo reencarnatório, né, junto à mãe, se ele não tinha algum caso um pouco diferente desse. E ele disse, não, nós temos um caso difícil, um caso de fracasso, porque a mãe já abortou inconscientemente,
Aí que tá. 2 vezes e está a ponto de abortar pela 3ª vez. Eu tenho o caso do Volpini. Volpini era o nome do espírito que estava sendo preparado para reencarnar através de uma moça chamada Cesarina. E a Cesarina era uma moça que tinha um quadro de obsessão. Ela estava. Por que ela tinha obsessão? Ela tinha obsessão porque ela estava mais preocupada em gozar a vida, especialmente as fortes emoções sexuais, do que realmente se dedicar a se tornar uma pessoa capaz de facilitar a reencarnação de um afeto ou de um desafeto, de alguém que precisasse de assistência e precisasse da sua ação como mãe. E ela, cedendo, devido às suas intenções não muito saudáveis de gozar a vida sexualmente, ela acabou cedendo às influências de 3 espíritos maléficos que se aproveitavam das energias dela para se locupletar, para sugar as energias, numa atitude de sugar essa energia, como um processo que a gente chama normalmente de vampirismo. E eles não queriam que ela desse à luz. Ela já tinha abortado 2 vezes, provavelmente por influência deles, e eles estavam planejando fazer ela abortar pela 3ª vez, porque eles diziam assim: esse intruso vai chegar aqui, ela vai ficar cheia de atenção com ele e não vai mais nos fornecer os prazeres que nós estamos habituados a receber através dela. Nós temos que impedir que esse intruso retorne. Vamos trabalhar nesse sentido. E aí, André Luiz, junto com Apuleio e os seus auxiliares, chegam à casa dessa moça e vão lá perceber que essas entidades, que eram absolutamente maldosas, e alguma delas era até bem terrível, já estavam praticamente dominando aquela moça. E tinham feito com que ela afastasse de casa o seu companheiro, o pai, que seria o pai da criança, né? E ela agora estava morando na casa de uma pessoa que a abrigara, e enfim, e ali ela se vivia tendo as suas saídas noturnas, e a criança estava quase já sendo abortada. E aí os espíritos benfeitores veem com desolação aquela situação e veem que ela não está realmente interessada de ceder a sua nobre função, que é o que ela deveria fazer. Então o André Luiz vai... eu vou aqui ver aqui o André Luiz vai então fazer esse trabalho. Deixa eu ver se eu consigo aqui botar aqui. Então os construtores dirigem-se ao diretor deles, o Apuleio, dizendo assim: bom, obrigado, vamos receber aqui o André. E a André vai falar para o Apuleio, que era o chefe, né, que era o diretor, né, dizendo assim: agradeço a você, Apuleio, porque quanto fez por André nesses últimos dias. Aliás, quem diz isso é Alexandre, né, o guia espiritual que está orientando André Luiz. Então o diretor sorriu e então conta que tem esse espírito, né, que eles estão tentando, né, quer dizer, que é um caso completamente diferente. Então eles vão dizer assim: quando é o pai que não quer a criança, quando são os espíritos trevosos que estão tentando provocar o aborto, eles têm recursos para minorar a situação e até às vezes conseguir resolver. Mas quando é a mãe
que, por uma questão de interesses menos nobres, está desinteressada da sua nobre missão, a coisa fica muito difícil. E então, eles acompanham a moça, e a moça estava se preparando já naquele dia para sair à noite para uma festa que um cavalheiro desonesto e assim uma pessoa sem orientação, mas que fazia aniversário, ia fazer uma reunião festiva com bastante bebida alcoólica, música alta, bastante movimento, e ela estava convidada, né, convidada para ser assim uma espécie de a pessoa mais importante, porque ele também estava a fim de se locupletar das suas carnes. Essa que é a expressão. E os espíritos inferiores estimulavam de parte a parte essa situação para que eles também pudessem participar dessa coisa terrível que é uma verdadeira, vamos dizer assim, orgia, né? Na qual o encarnado é explorado fisicamente, não só pelo outro encarnado, mas também pelas entidades espirituais. E aí o guia espiritual, o Alexandre, o Apulei e os demais, eles diziam assim, vamos fazer o último esforço para tentar resolver isso. E aí procuram a senhorinha, que era a dona da casa onde essa moça Cesarina, que era a moça que estava grávida, estava morando de favor, e vira-se para ela e diz assim, para essa senhora, influenciando mediunicamente a senhora, para que aconselhasse a moça a não sair naquela noite, que a condição dela era uma condição delicada, e que ela, por favor, não fizesse aquilo, que aquilo não ia ser bom para ela. Mas ela disse assim, que isso, você quer me dar, está me dando conselhos e tal, eu sei bem o que eu quero fazer e tal. E a moça ficou 2 horas tentando convencê-la. E o espírito chefe dos construtores vai dizer assim, nós vamos tentar esse último recurso para que ela amanhã não diga que foi abandonada, que nós não tentamos todos os recursos. Então fazem esse esforço junto da senhorinha, que era a senhoria dela, para que essa senhora, estimulada com a mão direita do guia sobre a cabeça dessa senhora, insuflando as ideias e as palavras para tentar convencer a moça a não sair de casa. Mas, depois de 2 horas de papo, a coisa não andou, não houve evolução positiva. O carro buzinou do lado de fora, assim, tchau, querida, abraçou a moça, está na hora, eu tenho que ir. E foi embora para a festa. Né? Bom, as entidades maléficas, eram 3 entidades, né, que tinham se relacionado fluidicamente com aquela moça, lá foram juntos no mesmo carro, lá foram para a festa. E aí o André conta que naquela casa onde foi se realizar a festa, onde se realizava a festa, estava um ambiente assim com muitas pessoas, a casa estava cheia de gente, muita gente agitada, homens, mulheres, todos muito agitados, uma música alta, muitas bebidas alcoólicas, e a Cesarina foi logo localizada, estava junto com esse tal cavaleiro ali, com esse tal homem, né, bebendo, né, juntamente com ele ali. E aquela coisa se desenrolou de uma maneira como eles haviam planejado, os negativos, não é? E a moça que estava agora a ponto já de se perder naquela situação, porque, na realidade, o espírito Volpini, que era o espírito que estava ela estava no 7º mês de gravidez, eu esqueci de dizer isso, quer dizer, ela estava já grávida, bem adiantada, né? E, apesar disso, as mulheres
são muito sagazes nessa coisa, ela se disfarçava bem, usando faixas e coisa para não aparecer o volume do abdômen, enfim, uma coisa assim completamente desastrada, né? Um desastre completo. E aí eles chegam lá na festa, e aí o Apuleio fala para o André, olha, você fique em guarda, fique bastante, se proteja, porque um espírito recém-desencarnado como você dificilmente pode enfrentar uma situação dessa aqui sem se desequilibrar, né? Tenha bastante firmeza, nós vamos entrar aqui e você vai acompanhar. E aí, ao chegar perto da moça, vai verificar que o líquido amniótico, o líquido dentro do abdômen da moça, onde a criança fica imersa, estava completamente contaminado de vibriões espirituais que sugavam o alimento que devia ser da criança. E o corpinho já cheio de equimoses, e a placenta, que é o órgão da gravidez que alimenta a criança, estava completamente roxos e sem condições de alimentar adequadamente o bebê. E o bebê já estava desesperado, quer dizer, o espírito, né? Estava desesperado, se agarrava à mãe como inconsciente, porque não tinha consciência da situação. Sentia o perigo, mas não sabia o que estava acontecendo. E aí o espírito vai, o espírito guia vai e diz assim, não tem jeito, nós vamos ter que desligar o nosso irmãozinho, não é? O Volpini, vamos dizer assim, da condição uterina da mãe, retirá-lo dali, porque ele não podia ficar se isso acontecesse, ia haver, o rompimento ia haver daqui a pouco, porque ela continuou naquela condição e aquilo ia caminhar para, vamos dizer assim, para as vias de fato, e acabar acontecendo a condição, o aborto. Então, ele teria que proteger a criança, proteger o espírito, né? Então, o espírito é retirado, entregue para o André tomar conta um pouco, o espírito Alexandre vai e dá um passe, né, na região abdominal da mãe, porque assim, ela é uma criminosa, mas ela não pode também ficar desamparada. A gente não pode, porque o outro é criminoso, abandoná-lo. A gente tem que também dar ajuda. E não seria justo deixá-la ao léu. E aí ele faz aquele trabalho ali de magnetização da região abdominal da moça, né? Da região uterina, dos anexos do órgão genital, para que vamos dizer assim, o acidente, a tragédia, não fosse de maior proporção, de maior monta. E retirar o espírito, que é levado para uma colônia, onde ele vai receber o apoio necessário para poder resistir a essa fracassada experiência, não é? Que a moça levou a ter, juntamente com aqueles seus comparsas que ela própria escolheu pela sua própria capacidade, seu próprio jeito de proceder na sua vida. Bem, então essa é uma experiência fracassada. E no dia seguinte, o André Luiz vai à casa da senhora, onde a moça morava, para ver como é que ela estaria, né? E aí, quando chegou lá, viu que ela não estava em casa. E aí, ele ficou curioso, sem saber onde é que ela poderia estar, mas logo chegou uma vizinha, que também curiosa, perguntou para a senhora, para a proprietária da casa, como é que ela estava. Ela disse assim, ela não veio para casa, e ela está, nesse momento, internada numa casa de saúde e teve um parto de uma criança morta.
né? E está gravemente doente na casa de saúde. Bem, essa é uma experiência, então, completamente diferente da experiência anterior do Sigismundo, que foi uma operação exitosa, em que houve a unção espiritual, a aceitação, e que tudo correu dentro daquilo que se esperava do ponto de vista da espiritualidade superior. Quer dizer, o processo de reencarnação se fez de acordo com as leis que regem esse processo, que foram criadas por Deus, né? E foi feita, a reencarnação se deu de forma bastante satisfatória, exitosa mesmo, enquanto que no outro caso foi um fracasso. Por isso esse capítulo se chama O Fracasso, o capítulo 15 da nossa história, do livro Missionários da Luz, né? De André Luiz. Então, meus amigos, o sucesso ou o fracasso das nossas vidas, porque a reencarnação é uma oportunidade de progresso do espírito. Se a gente impede que a criança nasça dessa ou daquela forma, consciente ou inconscientemente, por falta de cuidado, por desatenção, por falta de nutrição, ou conscientemente, quer dizer, aquela coisa que se faz porque sabe que está fazendo errado, mas vai e faz assim mesmo, né? É sempre um crime e um fracasso no sentido da evolução espiritual. Devemos buscar, pedir a Deus, rogar a Deus que nos ajude a ter a consciência lúcida e límpida para perceber que mesmo nas condições mais difíceis, mais complicadas, devemos procurar sempre atender de maneira adequada os nossos compromissos. E os nossos compromissos é sempre estar a favor da vida. Nós não sabemos os antecedentes e não podemos prever os consequentes que vai ocorrer. A gente sempre acha, isso vai me atrapalhar, agora que eu ia fazer não sei o quê, que eu ia estudar, que eu ia comprar minha casa, vai vir essa criança, meu Deus. A gente não pode fazer isso. A gente tem que ter resiliência, compreensão, entendimento e estar sempre pronto a servir a vida. Porque eu já vi muita gente se arrepender de ter bloqueado a vinda de uma criança. Eu não vou chamar de aborto. Bloqueou a vida, a chegada do bebê. Mas eu nunca vi alguém que teve um filho nas condições mais dolorosas da vida, em situação terrível de penúria, de carência, de doença até, ter se arrependido. Eu tenho vários casos, que eu não vou contar agora, porque o nosso tempo já está mais ou menos esgotado, de pessoas que são exemplos de aceitação e que tiveram e que perceberam ao final do tempo que foi a melhor coisa que fizeram, foi ter aceitado aquela dificuldade. E aqueles que não aceitaram, que interromperam o natural desenvolvimento do processo, esses sempre ficam com algumas pendências, ficam com a consciência pesada e às vezes sofrem esse processo do qual nós temos tratado aqui frequentemente, que é o processo obsessivo, porque nem sempre o espírito que é interrompido a gestação, ele tem a compreensão necessária para entender e perdoar, e às vezes passa a ser também um perseguidor daquela criatura, especialmente se não surge uma nova oportunidade. E às vezes, quando vem uma nova oportunidade, a mágoa é tão grande, a dor é tão grande, o coração está tão sofrido, que mesmo tendo nascido numa outra oportunidade, vai essa pessoa, essa criança,
se mostrar, às vezes, uma criança difícil, com problemas sérios, como só é acontecer quando a gente recebe na nossa família um inimigo, que é uma coisa muito comum. Nós vamos tratar um dia desse assunto aqui. Eu vou colocar aqui um vídeo aqui para vocês verem sobre a obsessão, desses que eu já fiz aqui na série de obsessão, para que vocês revejam isso e avaliem bem. Eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês, de vocês estarem comigo, e desejo a todos um bom aproveitamento desses ensinamentos trazidos por André Luiz no livro Missionários da Luz, especialmente essa parte a qual me referi, do capítulo 12 até o capítulo 15, que trata da reencarnação. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe e ilumine hoje e sempre. Que assim seja.